férias! Falta 1h01 para eu sair de férias. Mas antes, eu tenho Gazeta Esportiva com vocês aí de casa e com essa super dupla, Flávio Prado! Boa noite! Aumenta o som, Gui! Que é a musiquinha, ó. É o assobiando. E Osmar Garrafa, Também estou na contagem regressiva para as férias, faltam 6 meses e meio. Sério? Ai, que triste. Antes disso, vamos ver se arranja um feriado. Vamos tocando. É isso aí, galera. Olha, temos hoje a cobertura para lá de caprichada do Choque Rei, que definiu a classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil. Você deu sorte pro São Paulo, hein? Você é setorista do São Paulo aqui, né? As notícias do São Paulo. E, ó, não faltou polêmica nesse jogo, não, né? Nós vamos ver também como que foi o dia seguinte dos dois clubes, com alegria de um lado e muita reclamação do outro lado do muro, né? Muita reclamação. E ainda as últimas informações sobre o Coringão. Será que a sirene vai tocar no Parque São Jorge? Se tocar lá, toca aqui também, que a gente tem a nossa sirene também. Muita informação, muita opinião, depois dessas dicas. Bom, estamos de volta com boas notícias para você que segue as nossas redes sociais. Chegou a hora da gente falar quem ganhou a bola da Topper como presente do Gazeta Esportiva e da loja Gol de Placa de Santo André. Que rufem os tambores. Joga a cartinha, pega a cartinha. O vencedor é Fábio Santos Brasil. Fábio Santos Brasil, nossa equipe de redes sociais vai entrar em contato com você. Fica ligado aí nas mensagens do seu Instagram. Parabéns, Fábio. Eu espero que o seu filho fique muito feliz com essa bola da Topper, tá certo? E olha, tem mais presente para você aqui do Gazeta Esportiva. Com o oferecimento do Cine Belas Artes, nós temos 2 pares de ingressos para o Noitão de Cinema que acontece hoje, a partir da meia-noite, com os filmes Elvis e Edvig Rock. Elvis e Edvig Rock, é isso? Amor e Traição. É isso, Elvis é um e Edvig Rock, Amor e Traição, é o outro. Messias Silva, você é um ganhador, e Rogério Chiata, vocês podem passar na bilheteria do Belas Artes para retirar os ingressos de vocês, que são válidos apenas para hoje. É um par, então o Messias Silva pode ir com uma pessoa e o Rogério Chiata pode ir com uma outra pessoa no Cine Belas Artes, só para hoje assistir esses filmes aí, tá bom? É pegar ou largar. Enquete! Temos enquete? Sim, senhor. Olha só, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem na eliminação diante do São Paulo na Copa do Brasil. Ei, já começou com polêmica, né? Começou tranquilo. Sim ou não? Vota lá no site gazetesportiva.com. O que você acha, Flávio? Sim, bastante. O jogo foi prejudicado e o Palmeiras foi prejudicado, sim. E aí, Garrafa? Tô com o Flávio. O Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, mas a gente vai discutir no decorrer do programa. Não foi exatamente por esse motivo que o Palmeiras não se classificou à próxima fase. O grande jogo da noite pela Copa do Brasil foi mesmo o choque rei entre Palmeiras e São Paulo. Não faltou polêmica, não faltou emoção. O Osmar Garrafa estava lá e conta a história desse clássico. O Palmeiras veio a campo em busca de uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Já o São Paulo, além da classificação na Copa do Brasil, queria resgatar também algo perdido na decisão do último Campeonato Paulista, quando foi goleado pelo próprio Verdão no Allianz por 4-0. Com bola rolando, o time de Abel nos primeiros 15 minutos parecia estar jogando sozinho e sem nenhum adversário em campo. Aos 7 minutos, Murilo por pouco não abriu o placar. Aos 9, Gabriel Veron deixou Piquerez em ótima condição para fazer Palmeiras 1-0. 3 minutos depois, em boa jogada do ataque, Rafael Veiga recebeu de Dudu e ampliou. Palmeiras 2-0. Em vantagem no placar, o Verdão colocou o pé no freio, diminuiu o ritmo e o São Paulo tentou se reorganizar. E a primeira chance real de gol do tricolor foi essa com Caleri. No contra-ataque, o Palmeiras com Veron só não liquidou a fatura porque Jandrei nesse lance salvou a pátria. O Verdão também reclamou de um pênalti em Dudu. A arbitragem mandou seguir. No segundo tempo, o São Paulo veio com Luciano em lugar de Patrick. O objetivo de Rogério era tornar o time mais ofensivo. Só que as melhores chances eram do Palmeiras. Aos 16, Veron ganhou de Miranda e mandou para o gol. Por muito pouco, Jandrei não engoliu um senhor frango. Na sequência, Dudu bateu para o gol.
a bola tocou na mão de Caleri. O árbitro foi chamado ao VAR e confirmou pênalti para o Palmeiras. Rafael Veiga foi para a bola e nem o mais fanático torcedor são paulino esperava que Veiga batesse assim, para fora. O São Paulo ganhou vida nova no jogo. E no lance seguinte, Caleri é derrubado na área por Gustavo Gomes. O VAR mais uma vez chama Voaden, que também marca pênalti, dessa vez para o tricolor. Diferente de Veiga, Luciano não vacilou e descontou. Palmeiras 2-1, resultado que levava a decisão para os pênaltis. O primeiro a bater foi Veiga, e acreditem, ele que já havia perdido um, parou em boa defesa de Jandrei. O São Paulo poderia abrir vantagem, mas o Everton pegou a batida de Luciano. Na sequência, todos marcaram: Scarpa, Caleri, Gustavo Gomes, Nicão, Piquerez e Igor Vinícius. Tudo igual, 3-3. A última cobrança do Palmeiras foi de Wesley e Jandrei defendeu. O São Paulo ficou com a vantagem de definir a série. E Igor Gomes não perdoou e fez. São Paulo classificado 4, Palmeiras eliminado 3. E festa tricolor na casa do Verdão. Fomos melhores e no final passou o nosso adversário. Fomos melhores, na minha opinião. É a minha opinião. Tivemos mais oportunidades, fizemos 2-0, tivemos oportunidades para fazer o terceiro, 2 vezes um isolado e um penalti falhado. Aí o futebol é isto. Num lance podes eliminar o nosso adversário e no lance seguinte uma jogada bem trabalhada, não é? Um passe do zagueiro para o centroavante, penalti que vocês podem ver, comparar o penalti que o árbitro marcou em cima ou com o Gomes e que não marcou com o Dudu. Agora vocês fazem as vossas conclusões, veem, mas o futebol é isto. Também tem o fator sorte e acho que hoje o nosso adversário foi muito feliz. E aí? Bom, o Palmeiras poderia ter matado o jogo naquele início que ele fez 2-0. Depois, por uma estratégia do Abel, ele recua e o São Paulo cresce um pouquinho, equilibra o jogo. O Palmeiras optava pelos contra-ataques, teve chance de fazer mais gols. Às vezes a estratégia funciona, às vezes não funciona. E aí o jogo estava se arrastando e o São Paulo não criou nenhuma oportunidade. Nenhuma. O São Paulo até se soltou um pouquinho mais com a entrada do Luciano e tal, mas não criou nenhuma oportunidade. Aí o árbitro criou, como já tinha criado uma oportunidade para o Palmeiras matar a competição inventando um pênalti para o Palmeiras e depois inventou um pênalti para o São Paulo. O Palmeiras perdeu, o São Paulo fez o gol e aí foi para a decisão de pênaltis e na decisão de pênaltis o São Paulo acabou sendo mais feliz. O grande problema é que, primeiro, algumas coisas serem pontuadas. O Palmeiras nos últimos jogos tem perdido terreno, ele não está jogando o que vinha jogando. Ontem teve 15, 20 minutos esplendorosos, depois caiu de produção, mas ainda assim jogou com folgas para ganhar a partida. Mas tem que olhar, né? Tem que prestar atenção se está acontecendo alguma coisa, se é uma barrigada normal, ele começou mais cedo que os outros, pode ser que a condição física esteja pegando. O São Paulo, o Rogério Ceni está fazendo um milagre, ele está tirando leite de pedra, está fazendo um trabalho realmente extraordinário e o São Paulo joga no limite que dá. Ontem até nem era para se classificar. Não fosse a arbitragem, ele não teria se classificado porque ele não chutou no gol, né? Não conseguiu chutar. Mas o resultado acabou vindo assim e o São Paulo passa de fase, deve ganhar moral. Vamos ver como é que vai ser contra o Fluminense, que joga hoje o melhor futebol no Brasil, né? Como é que vai ser esse jogo no próximo domingo contra o Fluminense. E aí, Garrafa? Então, Michele, o Abel, que é um dos melhores técnicos do Brasil, se não o melhor, né, pelo que está fazendo com o Palmeiras, ele é um péssimo perdedor. Ele é um péssimo perdedor, não sabe perder e tem que aprender a perder pela grandeza do time que ele dirige, que é o Palmeiras, que é um time extremamente vencedor. É o atual bicampeão da Copa Libertadores. E ele vai para a coletiva, ele já chega com a faca nos dentes. Não é? Ele chega falando de sorte. Não, tem o componente sorte, porque ele fala que o gol do São Paulo foi numa jogada, ironicamente, uma jogada trabalhada, um chutão do zagueiro para o centroavante. Ele tinha que falar do time dele. E aí ele foi para a coletiva para dizer que foi o fator sorte. O Abel ele tem que entender o seguinte,
será que foi sorte? Ele falou algo sobre sorte quando o Palmeiras ganhou a Libertadores com aquele erro do Andréas Pereira do Flamengo? Ele falou que teve sorte? Ele não falou de sorte. Ele falou que o time dele foi maravilhoso, que é um time que trabalha, um time competente. Ele não falou de sorte. Ele falou de sorte quando ele, contra o Atlético Mineiro, né? Jogou o time na retranca no Allianz Parque, o Hulk perdeu um pênalti, ele falou, poxa, a gente levou um empate para lá e se classificou por sorte, né? O Hulk errou um pênalti, ele não falou de sorte. Então ele quer, às vezes, desmerecer o trabalho do adversário. Eu acho que o Palmeiras não precisa disso, né? Pela grandeza do Palmeiras, nem o Abel precisa disso pela própria competência. Aí eu perguntei para ele na coletiva, a gente não sei porque nem entrou esse trecho aí, eu falei para ele, Abel, São Paulo ganhou por sorte? Aí eu até ajudei o Abel, porque o Abel sentiu que ele tinha falado bobagem, aí ele falou, ó, eu vou até corrigir, o São Paulo foi mais feliz, né? Porque ficou chato falar que foi sorte. O Rogério foi perguntado, o Rogério falou, aliás, é a segunda vez que eu tenho sorte contra ele. Tive sorte contra o Flamengo, tive sorte agora. O Rogério ficou pé da vida. E será que o Palmeiras teve só, quer ver, ó, nos últimos 9 pontos disputados, o Palmeiras somou 2. Teve azar. Somou 2, né? Então quer dizer que foi sorte do Avaí, foi sorte do Atlético Paranaense, foi sorte do Fortaleza. Abel, vamos, sabe, tranquilidade. E outra, para finalizar, a gente vai falar muito mais do jogo, dos lances polêmicos. Outra coisa, a decisão era em 2 partidas. Em 2 partidas. No primeiro jogo, o São Paulo foi extremamente superior. Extremamente superior. Nesse jogo, o Palmeiras foi superior, foi melhor. Mas ele não atingiu o objetivo, que era fazer 2 gols de diferença. O Palmeiras não fez 2 gols de diferença. O Palmeiras fez 2-0, atropelou com 15 minutos, tirou o pé, me pareceu um pouco de soberba, falou, vou ganhar o jogo a hora que eu quiser. E deu, né, o jogo para o São Paulo, tomou um gol, o Palmeiras não adquiriu, né, apesar de inúmeras oportunidades, porque não adianta você criar um monte de oportunidade e não fazer gol. Então o Abel acho que tem que saber perder também, faz parte. O Palmeiras está fortíssimo na Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. Méritos para o São Paulo, que ontem realmente não fez uma boa partida. Mas o primeiro jogo no Morumbi dava o direito do São Paulo fazer um único gol, o gol que ele fez. E a gente vai discutir se foi pênalti, não foi pênalti, agora, é uma outra questão. Nós não podemos admitir que a arbitragem influa desse jeito no jogo. A gente vai discutir. Não dá. Não pode, isso tem que acabar. Isso está fazendo o futebol brasileiro um circo, uma palhaçada, como o próprio Rogério Ceni disse no Mesa Redonda ao vivo, na sua maravilhosa entrevista, Perfeito. Ele disse, o futebol brasileiro é o que mais tem pênaltis. Ontem eles criaram 2 pênaltis, quase o único acerto do Voaden no jogo de ontem foi não ter dado o pênalti do Dudu. O Voaden, que a gente deu o troféu à Mesa Redonda, se pudesse retirar, a gente retirava, porque primeiro ele afrouxou quando deixou de apitar da maneira que ele apitava, para virar FIFA. E agora ele se submete a um VAR, dando a 2 centímetros de distância. Quer dizer, o Voaden passou a ser mais um Maria VAR com as outras. Não dá. E o VAR atrapalha demais. Era mas o Palmeiras não pode se escorar na eliminação em cima da arbitragem. A gente vai falar, é um grande motivo. Não, é um grande motivo também. Um dos detalhes. Não, esse é o maior deles. O São Paulo chutou uma bola no gol, só aquela que o Voaden criou para ele. Doutor Luiz Paisani pergunta se o Caleri estava impedido. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem os lances polêmicos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso aqui. Contato imediato com o José Paes na Academia de Futebol e o Day After do Palmeiras. Boa noite, José Paes. O Abel Ferreira, mais uma vez, ficou pistola com a arbitragem. Então, dá os detalhes pra gente, Zé. Full pistola, eu diria, viu, Michele? Um beijo pra você aí, um abraço pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, Abel Ferreira tá bravo, diretoria, palmeirenses de uma maneira geral, com a arbitragem de Leandro Pedro Voaden no choque rei de ontem que aconteceu lá no Allianz Parque. São Paulo acabou passando, acabou se classificando na Copa do Brasil e tá todo mundo muito bravo aqui no Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, promete ir na CBF para fazer uma reclamação formal para protestar contra a arbitragem do Voaden e também contra o VAR. Na opinião do Palmeiras, não foi pênalti no Caleri, no lance do Gustavo Gomes com o Caleri ali no segundo tempo, e foi pênalti no Dudu do Diego Costa ainda no primeiro tempo. Segundo a galera aqui do Palmeiras, a gente teve aí 2 pesos e 2 medidas diferentes por uma mesma situação. Então, tá todo mundo muito bravo aqui com a arbitragem, com o Voaden, e ontem o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falou justamente sobre este tema na entrevista coletiva. E você acompanha agora. 1 minuto antes tens um penalti, 1 minuto depois o adversário tem um penalti a favor dele. Foi o VAR que o marcou, não foi o Voaden, foi o VAR que o marcou. E nós temos um penalti do mesmo nível na primeira parte sobre o Dudu. Isso não tem nada a ver nem com o São Paulo, nem com o Palmeiras. Tem a ver com
com o que tem a ver. Cada um faz o melhor que pode e que sabe com os recursos que tem. Tá aí a palavra do Abel Ferreira e olha só, viu, Michele? O Palmeiras teve 5 disputas de pênaltis com o Abel Ferreira no comando técnico do Verdão e perdeu as 5. Abel até falou sobre isso ontem na coletiva, brincou com essa situação, brincou entre aspas, né? Claro, tá muito bravo com essa situação. Nessas 5 disputas de pênaltis, o Palmeiras cobrou 31 penalidades, acertou 16 e perdeu 15, um aproveitamento muito ruim, muito abaixo para o Palmeiras. O Rafael Veiga, o grande batedor de pênaltis aqui do Palmeiras, tinha acertado 24 cobranças seguidas, agora perdeu 3 seguidas, perdeu contra o Santos, perdeu 2 ontem lá contra o São Paulo. Ele foi até para as redes sociais, assumiu ali a culpa pela não classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Brasil, disse que, resumindo basicamente aí o que ele disse, o Rafael Veiga, disse que só erra quem bate, enfim, tá muito triste, que ninguém estava mais chateado do que ele com a situação que aconteceu ontem, com ele perdendo 2 pênaltis, todo mundo ali abraçando ele, até a tia Leila ali comentou no post do Rafael Veiga, disse que tá tranquilo, que ele é um grande jogador, tá tudo bem, calma, também não é terra arrasada, ninguém vai execrar aqui o Rafael Veiga, e é mais ou menos aí por esse caminho, né, Michele? Agora o Palmeiras já tem que virar a chavinha, pensar em Copa Libertadores da América, pensar em Campeonato Brasileiro, mas a gente ainda vai falar muito do jogo de ontem, da atuação do Palmeiras, vai trazer mais um pouquinho da entrevista coletiva no Abel aqui no Gazeta Esportiva. Agora eu volto com vocês aí para vocês debaterem pênalti no Caleri, pênalti no Dudu, enfim, a polêmica não para no Choque Rei, viu, Michele? Vai daí. Muito bom, José Paes. É o que hoje eu estava conversando com os palmeirenses e eles falaram, falei, gente, calma, Rafael Veiga tem muito crédito, né? Nada, então, absolutamente normal então, que aconteceu. Aconteceu, gente. 2 perdeu, acabou, perdeu, ponto. E ele merece os parabéns por ter batido o primeiro pênalti. É preciso coragem, porque ele tinha errado, né? Já o segundo pênalti seguido, e aí ele vai e bate. E fez muito bem de bater, errou, mas ele... Melhor errado que se omitir e passar por medroso. Não vi e nada. Não foi ainda. medroso. Ele foi, bateu, errou, faz parte do jogo e, enfim, acontece para quem está lá jogando. Não é legal para saber o que está acontecendo? Está com algum detalhe? O primeiro pênalti que ele perdeu abalou psicologicamente? Isso precisa ser conversado. Claro que sim, mas não foi por isso que o Palmeiras ficou fora. Para mim, processo natural. Só erra quem bate. E ele estava lá fazendo o papel dele, um aproveitamento espetacular, coincidentemente perdeu 2 pênaltis numa partida, 2 pênaltis que acabaram tendo um peso muito grande para a eliminação do Palmeiras, né? E aí não é questão de falta de sorte, é questão de circunstância, né, Abel? Não, mas falta de sorte também. Não, mas é que o Abel, tudo que é para ele é sorte, né? Não tem então jogo, ali né? deu um azar. Às vezes tem sorte, às vezes tem azar. Faz parte do futebol esse imponderável, né? Tantas vezes a gente até fala que o Abel é muito sortudo, que às vezes ele faz a troca certa do jogador na hora certa. Não, mas aquela jogada que o Palmeiras foi campeão da Libertadores com o Andrés Pereira, que ele entregou a bola pro menino maluquinho, aí ele falou que foi. Ele não ironizou, como ele ironizou a jogada de gol do São Paulo. Então é isso que às vezes o Abel peca. No meu entendimento, ele nem precisa disso pela qualidade que ele tem. E esses pênaltis aí, vamos ver? Vamos ver aí os pênaltis. O do Caleri é o primeiro? Qual que é o primeiro Caleri, que aparece? né? Vamos lá. Vamos no Caleri para ver se foi pênalti ou não foi. Vê aí, vamos colocar no ar aí agora. Pênalti a favor do Palmeiras. Não vamos. Não vamos. Vamos com o Dudu. Primeiro com o Dudu. Vamos lá, vamos olhar o lance do Dudu, pessoal. Isso aí. E aí, ó. Não, né? Reparem que o Dudu se joga em cima do jogador de São Paulo. Também achei. É uma tentativa de o árbitro estar perto e conseguiu ter aí o único acerto dele no jogo inteiro. Não foi frouxo, ou seja, talvez tenha sido, talvez o VAR não tenha chamasse, talvez ele desse o pênalti. Mas o Dudu se joga claramente em cima do... o jogador de São Paulo está parado e ele se joga, né? Exatamente, é uma tentativa que ele fez e tal. E faz parte. E deu para ver que vale a pena, porque eles marcam qualquer coisa, né? Então ele tentou. Dessa vez não deu certo. Até sabendo que a arbitragem, qualquer coisinha tem marcado o pênalti, o Dudu, ele deixa de seguir na bola. Isso. Né? Ele abdica da jogada. Abdica da jogada. Quando o Diego Costa ele põe o braço à frente, esse braço não é suficiente para derrubar o Dudu. O Dudu dobra o joelho e cai esperando o pênalti. Se joga claramente, para mim, não foi pênalti, jogada absolutamente normal. Muito bem. Tem mais lance? Tem mais lance para a gente mostrar? A gente está posicionando agora o Caleri, para o doutor Luiz Paisani, que quer ver se o lance do Caleri foi ou não foi, se estava ou não impedido, tem não é lance isso? de impedimento e aí depois que gerou o lance do Gustavo Gomes. Você acha que estava ou não? Então, é o seguinte, surgiu uma imagem e assim para você ter a imagem do VAR, essa imagem não era conclusiva.
Era uma imagem na diagonal que circulou nas redes sociais, dando a impressão, e até parecendo mesmo que o Caleri está um pouquinho à frente, mas não tinha condição tecnológica naquele momento, daquela imagem, de se traçar a linha do impedimento. Então isso, em momento nenhum, foi levado em consideração, foi levado ao VAR, porque você não tinha a imagem, você não tem uma imagem conclusiva, você vale o que foi dentro de campo. Então, segue. Não teve pênalti, segue para mim normal. Então, cadê? Aonde tá? Tem o lance do Caleri aí pra gente mostrar? Tá enrolado, enroscou a fita. Enquanto isso, eu quero só citar uma coisa sobre VAR. Depois que o VAR brasileiro obrigou o árbitro a anular o gol do River Plate, aquele gol que daria a classificação para o River Plate contra o Vélez, e ele fica insistindo, o som foi liberado. Os argentinos falaram uma coisa fantástica, algum comentarista argentino disse o seguinte: olha, o VAR foi feito para evitar que elefantes passassem um jogo. Ou seja, um erro enorme. Claro. Aqui, eles estão marcando formiguinhas. Não é nem a função do VAR, não é isso. O VAR daqui, ele é incompetente, ele é metido e o árbitro afina. Olha, o VAR é um mal horroroso para o futebol brasileiro. Ele está destruindo o futebol brasileiro. Eles estão criando casuísmo, eles estão classificando time, eliminando time, atrapalhando o trabalho de pessoas. O jogador de futebol, o time de futebol, tem um monte de gente que trabalha ali, desde a tia da cozinha e tal. E esses incompetentes, porque não sabem a regra, porque são intrometidos, entram onde não lhes cabe, eles estão mudando histórias de jogos. E não é a primeira vez, não. E eu vou dizer mais, eles poderiam ter matado a possibilidade do São Paulo se classificar se o Veiga fizesse o gol, porque também não foi pênalti. E não é assim que tinha que se classificar. Porque os dois pênaltis que tivemos na partida, fora, lógico, a cobrança dos penais, o Voaden foi chamado ao VAR. E todo mundo viu nas redes sociais, então até pra gente falar, né? O primeiro lance, o Caleri, ele recolhe o braço, mas já foi marcado um pênalti, assim, até em cima do Marcos Rocha, no Palmeiras e São Paulo. Ele recolhe, mas como tá de lado, a nova regra diz que é pênalti. Eu sou daquela época, mas a regra não é mais assim. Não diz isso. Né? Hã? A regra não diz mas isso. Ele ampliou o corpo. Não diz isso. A regra diz o quê? Não vai atrás da central do apito, porque eles têm que falar bem da arbitragem. Não vai atrás da central do apito, porque eles têm que falar bem da arbitragem. O problema todo é o seguinte, Eles estão apitando assim, Flávio, todos. Não, aqui no Brasil. Tanto que a Board já mandou até um comunicado que eu posso até passar para você. Não, perfeito. Não mudou a regra. Porque para mim não há intenção do Caleri. É isso, continua valendo a intenção. Mas o que a regra falou que esses infelizes não conseguem entender? Se você perceber que maliciosamente ele tenta ampliar o espaço. Aí sim, agora o cara não tem que pular com a mão para trás. Quando ele pula, ele faz assim. Quando ele cai, ele põe a mão no chão. Nada disso é pênalti. Mas esses infelizes não estão conseguindo entender mas isso. como tem sido assim, aqui no Brasileiro, seria uma injustiça não dar esse pênalti pro Palmeiras. Então, para mim, dentro dessa esculhambação que está o Campeonato Brasileiro, aí, a arbitragem não podemos brasileira, aceitar isso. Nós temos que pedir a regra do jogo. E ali eles poderiam ter tirado a possibilidade do São Paulo de se classificar. Poderiam ter tirado. Porque eles, casuisticamente, eles inventaram um pênalti. Se o Veiga faz o gol, acabava o jogo. Então eles podem prejudicar qualquer um dos profissionais, desse grupo de profissionais, com a incompetência dele. Então fora com esses caras. E no lance do Gomes, para mim, dentro da área do Caleri, aquela mão do Gomes em cima Olha o penal sofrido pelo Caleri. Vamos dar uma olhadinha aí para mostrar para o público aí, que o público quer ver, ó. Aí, ó. Fala, Garrafa. Esse aí, então, vai ter que pegar um pouquinho mais para trás, né? O lançamento saiu para o Caleri, reclamou-se ali se tinha ou não impedimento. Aí o Gomes, ó, ele é chamado no VAR, vamos ver se vai mostrar. Agora mostra a imagem, ó. Tá por um outro ângulo. O Gomes põe a mão por cima do ombro do Caleri, mas também, assim como no primeiro lance, Flávio, essa mão para mim não é suficiente para derrubar o Caleri. Para mim foi falta do... Aí, ó, o Gomes não... O Caleri não cai por causa do Gomes, ó. Olha lá, segue lá. Nada. Para mim, falta do Caleri que toca com a mão na bola. Errou a arbitragem aí. E outra coisa, o Voaden estava do lado ali. Ou seja, é muita falta de personalidade. O cara assim não pode estar futebol. Olha onde ele está, olha onde ele está. Olha a distância que ele está. Olha a distância que ele está. Vê se pode, se você pode. É erro crasso, erro assim. Olha, a bola entrou e você não viu. É para isso que serve o VAR. Não é pro intrometido falar. O cara tá a 2 metros do lance, ninguém tem visão melhor que ele. E aí vale aquilo que o Rogério falou domingo pra gente lá em Belo Horizonte, que o VAR tá aparecendo demais no jogo, interferindo o jogo, onde... E os árbitros estão deixando. Eu queria ver um Ducílio, Vanderlei Bosquilha, um Godoy com esses caras metidos a besta aí. E o Voaden tinha personalidade, não sei o que aconteceu com ele. Isso é vergonhoso, isso é uma coisa absurda. Absolutamente nada. E a grande polêmica antes da partida era pela utilização ou não do Gabriel Veron, né, que tinha sido flagrado virando ali uns goles de uma garrafa de uísque na balada, na antivéspera do Choque Rei, mas era outro Choque Rei, né?
Volta aqui, José Paz. O Abel falou sobre esse assunto também na coletiva? Falou sim, viu, Michele? Mas um bastidor antes, rapidinho aqui da gente falar do Verón. Tia Leila acabou de sair aqui da academia de futebol, cara de pouquíssimos amigos, claro. Parou até aqui no semáforo que tem em frente à academia de futebol. Alguns carros meio que cercaram ela ali, até achei que eram alguns torcedores do Palmeiras, mas ninguém falou com ela, não. Tava com uma cara muito brava, claro. Palmeiras eliminado aí da Copa do Brasil, mas ainda tem Brasileiro, ainda tem Libertadores, muitas competições pela frente o Palmeiras. Sobre o Verón, a gente trouxe ontem aqui em primeira mão no Gazeta Esportiva que ele seria titular na partida contra o São Paulo no Choque Rei, porque a gente teve a informação de que o Verón ele treinou ontem pela manhã aqui na academia de futebol no time titular. Já estava na cabeça do Abel a ideia de escalar o Verón ali pela direita, o Dudu pela esquerda e o Rafael Veiga de falso 9. Isso inclusive quebrou um pouquinho a zaga do São Paulo, um pouquinho não, bastante, né, no comecinho da partida, tanto que o Palmeiras marcou 2 gols em 13 minutos. Então isso foi muito bem pensado esse esquema pelo Abel. E aí quando sai a notícia, vazam os vídeos do Gabriel Verón na balada, bebendo uísque no gargalo ali da garrafa, enfim, isso bateu de um jeito muito ruim no Abel, mas ele conversou com o jogador e resolveu colocar o Verón de titular. E ele, ontem, na entrevista coletiva, deu uma resposta bastante interessante que vai gerar polêmica, com certeza, aqui no Gazeta Esportiva, sobre os jovens do Brasil e, claro, citando especificamente aí o Gabriel Verón. Vamos dar uma olhadinha. Para mim, todas as pessoas têm que ter oportunidades na vida. E uma coisa que eu faço é nunca desistir dos meus jogadores. Enquanto eles forem meus jogadores, eu não desisto de nenhum. E vocês sabem, nós temos uma série de lesionados também. Todos vocês já tiveram 18 anos, ou 19. Eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe os melhores que eu já joguei. De longe os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir. Muito. A nível de educação, a nível de formação enquanto homens. Também já o disse aqui. Porque eles não têm essa formação. Eles às vezes não têm noção do que estão a fazer. Noção nenhuma. Não têm noção nenhuma. E apostar na formação é isto. E a nossa função, para além de ser treinador, é educar. E eu já vos disse várias vezes, o Brasil carece muito da formação do homem. Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. E eu acredito que ele quer ser ajudado porque tem um potencial extraordinário. Meu Deus do céu, já estou prevendo aí o comentário de Osmar Garrafa depois desse trechinho aí do Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva. Só pra gente encerrar então o boletim do Palmeiras direto aqui da Academia de Futebol, viu, Michele? Recebi agora a informação de que o Palmeiras já enviou um ofício, um documento oficial lá à CBF para reclamar, para protestar em relação à arbitragem do Voaden e à atuação do VAR no Choque Rei de ontem. E a Mancha Verde, a principal torcida organizada aí do Palmeiras, também divulgou uma nota lá nas suas redes sociais, falando que todo mundo sabia que a arbitragem da partida de ontem seria contra o Palmeiras, só a diretoria do Palmeiras não tinha visto isso, que depois não adianta ficar soltando notinha oficial, reclamando que todo mundo sabia que a arbitragem prejudicaria o Palmeiras no Choque Rei de ontem e que cobranças serão feitas, se necessárias, no futuro, mas que por enquanto está tudo certo, a torcida vai continuar apoiando o time do técnico Abel Ferreira. Devolvo para você, viu, Michele? Daqui a pouquinho a gente vai falar do lado vencedor, claro, do São Paulo, do tricolaço do Morumbi, aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Mi. Valeu, Zé. O que você ficou bravo, Garrafa? Não, porque, assim, primeiro ponto pro Abel, quando ele falou que tinha que dar uma oportunidade pro Verón, que é um garoto novo, tá coberto de razão, né? Quem na sua juventude não teve algum problema? Sim. E o Abel tá ali, além de um gestor, de um técnico de futebol, tá gerenciando principalmente os mais jovens, né? Então, nota 10 pro Abel. Agora, o Abel, ele chega, e a gente cortou esse pequeno trecho aí, quando ele fala assim, desde que eu cheguei aqui, eu falo que carece a sociedade brasileira, os brasileiros, né, principalmente nas escolas, que falta educação na formação, inclusive dentro de casa. Como é que o Abel vai se meter na família brasileira, velho? O que você sabe da educação que meu pai me deu? O que você sabe da educação que a Michele dá aos filhos dela? O Flávio dá aos filhos dele, né? Porque ele falou, eu educo, mas aqui no Brasil ninguém educa. E falou, inclusive, das famílias. Você está no Brasil, um lugar que você está ganhando o seu salário muito bem remunerado, Abel. Eu acho que não tem que fazer essa ponderação. Sinceramente, o pessoal lá na sala de imprensa, cinegrafistas, ficou todo mundo chateado com o Abel, porque ele não... se você falar do problema social que existe no Brasil, de educação... Existe, de fato. Ponto. Nem precisava ter sido dito isso na coletiva. Mas você falar que isso aí é problema das famílias brasileiras... O que ele sabe das famílias brasileiras? Só ele sabe educar os filhos dele. Ninguém sabe educar os filhos aqui? Ah, vai te catar, né, Abel?
Ó, eu entendi ele falando como o lado educacional do Brasil, que é muito pobre mesmo, que é muito triste. As pessoas, principalmente de baixa renda, não têm nenhum espaço para evoluir. As escolas têm um nível péssimo, assustador. Ele aula muitos anos em faculdades, e até em faculdades a dificuldade que você tem de ver as pessoas é muito grande, é muito séria. Mas eu acho que a ponderação aí não pegou legal por um aspecto. O problema aí são os jovens que acabam recebendo oportunidade, ganhando muito dinheiro e não são preparados devidamente, inclusive por treinadores, etc., e acabam extrapolando. Tipo, o Semedo, da seleção portuguesa, o João Félix, um baita jogador do time de Portugal, o William Carvalho, um baita jogador da seleção de Portugal. São 3 jogadores que os portugueses dizem que são baladeiros. Nós tivemos há alguns anos aqui um jogador chamado Jacinto João, que era um sucesso em Portugal, veio para cá, caía na noite e acabou se perdendo. Mas ele não ficou, Flávio. Então essas coisas, assim, ele não ficou especificamente esse seria o assunto dos jovens, dos atletas profissionais, que acontece, o problema social. Ele fala da educação que vem dentro da família brasileira. Pera um pouquinho. Aí eu acho que é um exagero. Um exagero. Tipo, eu educo, mas os brasileiros não educam. Como assim? É um problema social? É uma situação? Você tem que tomar um pouco de cuidado para as pessoas, tem que ter um respeito, né? O Abel não pode se achar maior do que o mundo. A educação familiar é melhor do que aqui no Brasil. Isso, né? Não concordo com ele. Precisa tomar cuidado com o contexto que você falou, Abel. Michele, só rapidinho, Chile, só um minutinho aqui, ó, abrindo aspas para o Abel, para a gente esclarecer o que ele falou na íntegra. Falou? O Brasil carece muito de formação do homem. Isso começa na escola e na família que temos em casa. Peraí. Família que está reclamando, que aqui carece muito de educação por causa da família que tem em casa. Espera aí, aonde que o Abel quer chegar com isso, gente? Né? Um problema que acontece que não é exclusividade no Palmeiras, que aconteceu no Corinthians, aconteceu com o Jô, que já é experiente, com o Verón, aconteceu em Portugal, como disse o Flávio. Aonde o Abel tem que entrar? Falar da família. Espera aí, Abel, tá exagerando um pouco. Né? Tá certo que estava de cabeça quente porque perdeu, mas está entrando numa seara que não é necessário. Bom, além do Leandro Pedro Voaden, árbitro da partida, quem foi o grande personagem desse choque rei, hein? Reportagem do Zé Paz. Este pequeno repórter que vos fala aproveitou ali um tempinho antes do clássico de ontem para pedir ajuda e já ir tentando adiantar a pauta recebida anteontem no glorioso e-mail corporativo. Quem seria o personagem? O cara do choque rei no Allianz Parque. Minha amiga, quem vai ser o cara do jogo hoje? Gustavo Gomes, vai arrasar. Cara, vai ser o Verón. O Verón vai marcar o terceiro de 2-1, finalzinho, aos 45 do segundo tempo. E vai sair assim pra galera ainda. Pode tomar 2 litros. Possibilidades, nomes, heróis prováveis e improváveis, nada disso faltava pro jogaço entre Palmeiras e São Paulo. Aliás, quando o Verdão abriu 2-0 em 13 minutinhos com um showzaço do quarteto Veiga, Dudu, Scarpa e Verón, todo mundo começou logo a imaginar, claro, óbvio, que um desses 4 seria o grande personagem da partida. Depois que a gente tomou os 2 gols, aí a equipe começou a jogar. A equipe do Palmeiras é muito qualificada, mas a gente também tem muita qualidade. Só que aí, meus amigos, é aquele negócio que a gente já conhece no futebol. Nas muitas voltas que o mundo dá, o Rafael Veiga, bom cobrador de pênalti, perdeu um gol justamente nessa baliza que você está vendo. Só que na outra meta, do outro lado do campo, o Luciano fez o pênalti dele. E nesse mesmo golzinho aí, um outro cara se consagrou no choque rei. O cara que passou na imagem justamente no momento exato em que a gente gravava, como num inexplicável golpe do destino. Destino que consagrou o Jandrei, goleiro do São Paulo. Aqui é difícil de jogar, o Palmeiras é uma equipe muito qualificada, o campo é diferente, é um gramado sintético, mais rápido. Eu me preparei para esse momento, me preparei para ajudar durante a partida e se houvesse penalidades também, poder ajudar. Foram 5 defesas no tempo normal, 2 delas até bem difíceis. E na hora das cobranças de pênalti, o Jandrei ainda pegou os chutes do Wesley e do Rafael Veiga. O camisa 23 do Palmeiras perdeu a 3ª cobrança seguida dele pelo Verdão. A gente se prepara, a gente estuda, a gente olha, mas como eu falei, pênalti é um pouco de feeling também ali, um pouco da percepção da gente
durante o jogo. Cabia o Igor bater o pênalti decisivo, ele foi muito bem, conseguiu efetuar a cobrança muito bem e nos classificar aí para a próxima fase. A final do Paulista foi um dia muito triste para mim, pelo menos vou falar por mim, porque foi um dia que eu senti que eu perdi sem lutar. E ganhar da forma que ganhou, eu acho que é o recado aí que tem que mostrar para todo mundo. Quando eles lembrar do São Paulo, eles vão ver que esse ano foi um time de valor, de caráter, de coração. Luta, então, pelo visto, não vai faltar no roteiro tricolor daqui pra frente. E o que a torcida São Paulina também espera ver, e muito, são os personagens principais dessa história chamada Copa do Brasil, atuando sempre pelo São Paulo. E o quase onipresente José Paz está agora do lado tricolor da Barra Funda. O Rogério Ceni bateu uma meta importante para o São Paulo. Qual foi, Zé Paz? Pois é, Michele. Com essa classificação aí para as quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo chegou à sua segunda meta esportiva do ano. Conseguiu atingir a sua segunda meta esportiva do ano. Primeiro, o São Paulo já tinha colocado num documento lá oficial que queria chegar na grande decisão do Campeonato Paulista. Chegou, acabou perdendo aí para o próprio Palmeiras. Colocou também nesse mesmo documento que queria chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. Chegou. E aí o São Paulo ainda deseja chegar na grande decisão da Copa Sul-Americana e no mínimo em sexto lugar no Campeonato Brasileiro de 2022. E ontem, o muito risonho, muito feliz Rogério Ceni comentou a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos conferir. Eu acho que nós fizemos 20 minutos, 15 a 20 minutos ruins. Eu não sei por que... Acho que até é uma coisa meio tradicional no futebol brasileiro. Você espera o adversário te bater para depois você reagir. É uma das coisas que nós temos que aprender a jogar dentro e fora de casa, da mesma maneira, ter o mesmo comportamento. As duas vezes que nós viemos aqui, nós esperamos tomar os gols para depois começar a jogar. Aliás, da última nós praticamente não começamos a jogar. Hoje, depois do 20º minuto, 2-0 no placar, nós começamos a botar a bola no chão, trabalhar essa bola e aí nós começamos a envolver o Palmeiras, criar as nossas oportunidades de gol. Eles tiveram a chance de definir a partida no pênalti, mas o futebol é isso. Aqui é o São Paulo da Floresta, onde a moeda cai de pé. Há 17 anos atrás nós ganhávamos uma Libertadores na noite de hoje no Morumbi. Hoje, com todo respeito, nós eliminamos o atual campeão da Libertadores, o que é um feito, acho que digno para o São Paulo. Aqui a moeda cai de pé, Michele. Pois é, tá aí a palavra então do Rogério Ceni. Eu aconselho você que é São Paulino, meu amigo que tá me assistindo agora, vai lá nas redes sociais do São Paulo, tem um conteúdo muito bacana das comemorações do São Paulo depois dessa classificação para cima do Palmeiras, classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O presidente Júlio Casares postou lá nas redes sociais que tá muito orgulhoso desse time, um time competitivo que ele tinha prometido em campanha e agora tá surfando na onda aí dessa classificação do São Paulo à próxima fase da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais do tricolaço aqui no Gazeta Esportiva, hein, Mi? Vai daí. Legal. E aí, agora vai pro Corinthians? Vamos pro Corinthians, né? Chegou a vez do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, o corintiano já estava desesperado. Thiago Salazar tá na nossa redação da Central de Esportes e tem as últimas informações do Timão. Salazar, o Balbuena já fechou? Boa noite para você. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportiva. Ainda não fechou, Michele. É aquilo que a gente vem aqui falando, explicando, atualizando no Gazeta Esportiva diariamente. O Balbuena está acertado com o Corinthians. Já tinha dito aqui, não tem mais como dar errado, é jogador do Corinthians. Mas ainda não assinou o contrato. Então a gente também tem que passar essa informação. Falta assinar. Ele voltou do Paraguai, voltou da Rússia, foi para o Paraguai, visitou a família, desembarcou hoje em São Paulo, já no aeroporto, foi filmado ali no aeroporto por algumas pessoas, inclusive da imprensa, já mandou recado para a Fiel, ou seja, não é mais segredo para ninguém. O Balbuena jogará pelo Corinthians por empréstimo até junho de 2023. Ele não entra em campo desde maio, mas a informação é que ele está bem fisicamente e já vem para jogar a partir do dia 18. A partir do dia 18, ele está liberado para entrar em campo pelo Corinthians, né? Do outro lado, negociação com Fausto Vera deu uma esfriada,
como a gente também já tinha explicado, era uma situação um pouquinho mais difícil, tem concorrência, tem investimento financeiro, é uma situação mais difícil. A informação que veio da Argentina é que o Argentinos Júnior não gostou muito da proposta de 4 milhões de euros do Corinthians. Está ali negociando, a coisa ainda vai se arrastar, de repente uma forma de pagamento diferente, mas é uma situação que ainda está em stand-by. O Corinthians ainda não desistiu do jogador, mas por enquanto negociações um pouco mais frias. Agora, em compensação, Corinthians, que nesse sábado vai pegar o Ceará lá em Fortaleza, inclusive o time já viajou, o Corinthians deve ter novidade e vai continuar tendo desfalque. O desfalque no caso do Renato Augusto. Antes de dar mais detalhes sobre isso, eu vou pôr aí uma sonorinha do Vitor Pereira falando sobre essa situação, principalmente do Renato Augusto, que está causando muita intriga. O que aconteceu com o Renato é que ele lesionou-se no solear, no músculo solear, e quando fez a recuperação, quando tentou voltar, voltou a sentir dor e voltou para trás. E a dor continua ali, portanto, não podemos arriscar, sinceramente não podemos arriscar. Já está, acho que já está melhor, mas ainda não está. Depois é bem a parte física. O Renato depois vai ter que, quando deixar de sentir dor, que é uma dor muito chata, é como se tivesse, cada vez que se apoia ao pé, está ali sempre uma picada, e depois, quando se arranca, parece que dá a sensação que aquilo que vai romper outra vez. O Maicon, acho que já está num processo mais adiantado. Espero já poder contar com ele no treino. Eu acho que amanhã já começa a poder contar com ele, que é um grande reforço para nós, não é? Só que não está condicionado também, né? Tem um processo. Agora vamos ver, vamos tentar chegar às eliminatórias com mais gente, com mais soluções, com uma equipa mais forte, que não seja só uma boa equipa a defender, mas que tenha um processo ofensivo capaz de estar à altura das eliminatórias. Michele, então, isso aí que o Vitor Pereira falou, ele disse na quarta-feira, logo depois do Corinthians eliminar o Santos. Então agora a gente já tem informação da realidade. O Maicon e o Fagner, que não foi citado pelo Vitor Pereira, os dois já estão treinando com o grupo liberados. Agora é uma questão mais de condicionamento físico. Além do William, que também está nesse processo de transição, fase final da recuperação do problema no ombro. Ou seja, é muito provável que o Corinthians tenha Fagner, Maicon e o William preparados para quando chegar a eliminatória da Libertadores, às quartas de final contra o Flamengo, dia 2 de agosto. Agora o Renato Augusto, como disse ali o Vitor Pereira, pelo jeito, mesmo que consiga se recuperar, ainda não vai ter o ritmo e deve ser desfalque para o Corinthians ainda por um bom tempo, Michele. Muito bom, Salazar. Diga, meninos. Triste, né? O Renato é um cara que todos nós admiramos, todos nós, havia até expectativa da minha parte, né? Que ele pudesse ser chamado para a seleção brasileira, porque o Tite gosta muito dele, e ele é diferenciado mesmo, é um jogador de um passe diferente, tem uma chegada muito forte, mas também tem um histórico de contusões, é uma coisa bem antiga do Renato, né? E aí chega a idade, esse calendário que a gente tem, esse esforço a mais, Vitor Pereira até falou que ele voltou e sentiu dores logo na sequência. Então, infelizmente, é uma pena, porque ver o Renato Augusto jogar é uma coisa bem prazerosa, é bem legal te ver. E problema para o Vitor Pereira, como disse o Salazar, porque não basta se recuperar da lesão, ele vai ter que readquirir o condicionamento. E detalhe importante, né? O Corinthians tem que entrar muito forte na Libertadores, porque o Palmeiras do Abel... O Abel agora vai ganhar mais tempo para treinar esse Palmeiras. Isso. Vai poder ir focado na Libertadores. Lógico, o palmeirense não queria perder a Copa do Brasil. Mas, por outro lado, é muito bom o Abel ter o time inteiramente fresquinho. O arranque do Palmeiras na Libertadores do ano passado foi depois que ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB. Então, o pessoal que está na Libertadores que se cubra, porque o Abel é um vencedor nato e ele vai querer vir com tudo para conquistar a Libertadores. Está mais favorito ainda depois dessa eliminação. Será? Será que não abala um pouco o psicológico? Nada. Aqui, o português não vai dormir. O português já está pensando já, ele queria que já tivesse um jogo da Libertadores amanhã para ganhar. Isso é legal. É capaz mesmo, né? Bom, vamos... Último contato com José Paes na Barra Funda, com o São Paulo vivo na Sul-Americana, Zé, Copa do Brasil, Brasileirão também. Vai chegar algum reforço para o Rogério Ceni?
Pois é, Michele, foi o que o Rogério deixou escapar ali na entrevista coletiva de ontem. Não sei se sem querer ou meio sem querer querendo. O São Paulo está atrás de reforços e talvez até com a ajuda de um investidor. Vamos ver o que disse o Rogério Ceni em relação a esse tema na coletiva de ontem. Roda aí. Planejamento, a direção está tentando ver um ou outro jogador. Não, acho que nem sei se não é da minha alçada falar, mas acho que até com dinheiro de investidor, porque o clube também não tem condições econômicas para fazer investimentos grandes, mas nós precisamos de uma outra peça, porque tem jogadores que só voltam no ano que vem, né? Vocês reconhecem que com a ausência do Arboleda, Miranda jogando jogos consecutivos, a zaga talvez seja uma posição, e mais algum jogador que também tem uma polivalência, possa jogar em mais que uma posição no meio campo, seja no momento que, com urgência, a gente precise. Zagueiro e meio-campista, então essas as duas funções aí que o Rogério está de olho. Para a gente esclarecer um pouquinho essa questão aí dos reforços. São Paulo está de olho no mercado sul-americano, que em tese é um mercado aí mais barato para os times aqui do Brasil. Claro que o São Paulo não despreza uma oportunidade de mercado interno, uma oportunidade aqui no Brasil mesmo, como foi o caso, inclusive, do Marcos Guilherme, jogador que estava lá no Internacional, se desligou do Inter, ficou livre no mercado e aí acabou voltando aqui para o São Paulo. Então o São Paulo vai trabalhando nessas duas frentes, oportunidade de mercado e mercado sul-americano, mas claro, com uma tendência mais forte aí para o mercado sul-americano. Enquanto está de olho em reforços, outros jogadores vão deixando o tricolor do Morumbi, caso do Gabriel Sara. Hoje o São Paulo anunciou oficialmente que o jogador deixou o clube, deixou o São Paulo, está de malas prontas lá para o Norwich da Inglaterra. Gabriel Sara, que teve 117 partidas com a camisa do São Paulo, 113 partidas, perdão, e 17 gols marcados com o manto do tricolor, então vai deixando aí ele que é uma cria de Cotia, um jogador que o Rogério até gostava bastante, mas o São Paulo, claro, aí como a maioria dos clubes aqui no Brasil, precisa fazer caixa, precisa vender suas joias, então vende o Gabriel Sara lá para o futebol da Inglaterra e agora vai seguindo a sua vida o tricolor do Morumbi. Vai daí, Michele, beijão para todo mundo, boas férias, minha amiga! Valeu, Zé Paz. Contagem regressiva para as férias. Faltam 6 minutos para as férias. Fala, Garrafa e Flávio. Vai fazer falta o Sara, né? Mas felicidades para ele. Não tinha como segurar. E o São Paulo não vai segurar nem o jovem, porque não tem grana. Mas é um pouco estranho. O São Paulo está atrás do Galopo, que é do Banfield. Jogador que custa em média 6 milhões de dólares. São Paulo tem essa grana. Essa história do investidor. É claro que era outra direção e agora o papo é um pouco diferente. Mas espero que não seja o mesmo investidor que ia bancar a negociação do Daniel Alves. Até hoje não apareceu. São Paulo tem dinheiro para isso. São Paulo está devendo para caramba. E esse jogador não foi para time da Argentina até agora, porque eles querem grana. E aí? E os times da Argentina não tem. Não sei como é que o São Paulo vai fazer essa história, não. Vamos ver. De qualquer forma, com reforços ou não, o Rogério está se virando muito bem com o elenco que tem em mãos. Por exemplo, o melhor time das Américas é o Palmeiras. O São Paulo está dificultando a vida do Palmeiras. Nos confrontos dá uma ligeira vantagem para o São Paulo do Rogério. Ontem tirou o Palmeiras, favorito Palmeiras da Copa do Brasil. E com muitos problemas e ainda perdendo jogadores, que é inevitável a perda, como disse o Flávio, no aspecto financeiro. Então, o São Paulo vai cumprindo um belíssimo trabalho, se vai ser campeão ou não. Acho que tem chance na Sul-Americana, pelo nível dos times da Sul-Americana. Acho que a Sul-Americana é ele, Ceará ou Internacional. Acho que é por aí. Ou São Paulo ou Inter na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro brigar por uma vaga de Libertadores e na Copa do Brasil Tá eu perguntei até pro Rogério, agora você é favorito? Ele falou, estou entre os 8. É isso aí. Olha, deixa eu falar, domingo, Mesa Redonda, Futebol Debate está sensacional. Presença do Casagrande, né, Flávio Prado? Maravilhoso. Casagrande vai contar tudo que você pode imaginar. Vai ser um grande programa mais uma vez, contamos com a sua audiência. Tudo que você quiser saber sobre a história desse fabuloso jogador, grande homem, belo profissional, Walter Casagrande Júnior com a gente domingo. Walter Casagrande a partir das 9 da noite, imperdível, tá certo? Pessoal, eu vou sair de férias hoje, volto daqui 2 semanas, no Mesa Redonda do dia 31 de julho, vou curtir meus filhos, vou curtir um pouquinho minha família, só 2 semaninhas e em breve estarei de volta com vocês, tá certo? Vamos para nossa enquete. Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem na eliminação diante do São Paulo na Copa do Brasil. Pessoal disse que não, tá? Não foi. 55% dos votos. Prejudicado porque perdeu 2 pênaltis. Acontece, né? Acontece, gente, acontece. Bom, Flávio, um beijo pra você. Domingo também na sequência. Obrigada, Flávio. Tem o Papo de Campeões às 11 da noite. Com o Denilson. Denilson, vai ser engraçado, vai ser legal. Vai ser muito bom esse programa. Então, imperdível domingo, Mesa Redonda, certo, Garrafa? Fechadíssimo, aguardando o casão aí que promete, né? Agora, que horas são agora?
18h59 ou 58? 57. 57, faltam 3 minutos para as minhas férias, 2 semanas com os meus filhos. Ah, o Salazar também vai estar de férias, né? Mas com os filhos dele, com a mulher dele, eu com o meu marido e com os meus filhos, tá bom? Gente, um beijo, sigam nossas redes sociais, nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, youtube.com/Mesa Redonda, o Instagram do Mesa Redonda, do Gazeta Esportiva. Tchau!